Fala-se muito de trauma, mas teremos nós realmente a ideia do que é trauma quando falamos das experiências da infância? Será que o trauma só acontece naqueles que sofreram abusos? Ou que outras experiências da infância podem gerar trauma? Existem pessoas que estão traumatizadas e outras não? Ou estaremos todos dentro de uma espécie de espectro do trauma? Quais os sintomas do trauma e como se manifesta nas nossas vidas e nas nossas relações? E qual a relação do trauma individual com o trauma coletivo? Este vídeo trará as respostas e demais reflexões sobre o tema. Então, o que é o trauma? De acordo com o Dr. Gabor Mate, trauma não é o que lhe acontece a si, mas o que acontece dentro de si. Imaginando um acidente de automóvel em que alguém sofre um conjunto de lesões graves físicas, o acidente é o evento que causou as lesões são o que perduram e que irão necessitar de reabilitação e cura. A vantagem desta constatação é que se o trauma fosse o evento, nada poderíamos fazer acerca, porque é impossível mudar o passado. Mas é possível curar as feridas decorrentes desse evento. Por isso, a palavra trauma define então uma ferida ou lesão interior, psíquica e emocional, provocada por eventos causadores de sofrimento que representa na prática uma ruptura do self, do eu, infligida no sistema nervoso, na mente e no corpo, que dura muito além do incidente ou dos incidentes que a originou e que pode ser despertada a qualquer momento. Quando uma ferida não sara sozinha, acontece uma de duas coisas. Ou fica em carne viva ou exposta, ou, o que é mais habitual, ela é substituída por uma camada mais espessa de tecido cicatrizado. Como ferida aberta é uma fonte constante de dor e um lugar onde podemos ser repetidamente magoados, até pelo menor dos estímulos. Obriga-nos a uma vigilância permanente, sempre a cuidar da ferida, literalmente. E isso limita a nossa capacidade para agirmos de maneira flexível e confiante, com medo de voltarmos a ser magoados. Por outro lado, a cicatriz protege e mantém unidos os tecidos, mas tem os seus contras. É rígida, dura, inflexível, incapaz de crescer numa zona de dormência, no fundo. Seja uma ferida aberta ou uma cicatriz, o trauma não resolvido é uma constrição do eu, física, emocional e psicológica. Restringe as capacidades naturais e gera uma distorção continuada da visão que temos do mundo e dos outros. O trauma, até ao resolver-nos, mantém-nos presos no passado, rouba-nos por isso a riqueza do momento presente e limita quem somos e quem podemos ser. Constitui uma barreira, por isso, ao desenvolvimento pela fragmentação do self, que tolda o sentimento do nosso próprio valor, envenena as nossas relações e diminui o desfrute da vida. Pode até interferir com um desenvolvimento saudável do cérebro, se o trauma ocorrer nos eventos de infância. Além de tudo isto, o trauma é um antecedente e um contributo para doenças de todo o género ao longo da vida. No seu conjunto, estes impactos representam para muitas e muitas pessoas um impedimento importante e básico ao seu desenvolvimento. O trauma é talvez a causa de sofrimento humano mais evitada, ignorada, minimizada, negada, incompreendida e não tratada. Assim dizia Peter Levine. A realidade é que alguém sem marcas de trauma seria uma pessoa estranha na sociedade. Estamos mais perto da verdade ao perguntar: no espectro amplo e inclusivo do trauma, onde é que cada um de nós se encaixa? Vamos considerar o espectro do trauma, desde o trauma mais evidente ao trauma mais subtil. Um trauma evidente envolve reações automáticas e adaptações mente-corpo a acontecimentos extremamente dolorosos e esmagadores, específicos e identificáveis ocorridos na infância ou mais tarde. Este tipo de lesões, muito mais comuns do que é geralmente reconhecido, dão origem a sintomas e síndromes múltiplos e a estados diagnosticados como patologias físicas ou mentais, estando subjacente a muito daquilo que é catalogado como doenças mentais. Também cria uma predisposição para a doença física, por um stress crónico que gera inflamações, prejudica o funcionamento saudável dos sistemas e propicia um ambiente nefasto para genes com codificação de doenças serem ativados, entre muitos outros mecanismos de desequilíbrio fisiológico. Resumindo, o trauma evidente dá-se quando acontece a pessoas vulneráveis coisas que não deviam ter acontecido, como seja abusos sexuais, violência familiar, um divórcio cheio de drama e vingança, a perda do pai ou da mãe numa idade precoce e imprevisível,
uma catástrofe natural devastadora, um cenário de guerra. Mas há um trauma quase universal na sociedade, que é o outro extremo, o trauma subtil. A lesão duradoura que acontecimentos aparentemente banais possam ter deixado na psique das crianças. Bullying, críticas casuais e repetidas de um pai ou de uma mãe bem intencionado, uma insuficiente ligação emocional dos pais demasiado ocupados com os seus afazeres, a falta de harmonia emocional no contexto familiar, sensação de ser ignorado ou não ser aceito, até pelos pais mais carinhosos, etc. O trauma deste tipo exige uma perturbação aberta a uma infelicidade decorrente de um evento evidente e tem mais a ver com aquilo que precisaríamos ter recebido, mas não aconteceu, e que pode conduzir igualmente à dor de ficar desligado de si. Embora haja diferenças dramáticas na maneira como os dois tipos de trauma podem afetar a vida e o funcionamento dos indivíduos, sendo o trauma evidente, em geral, muito mais profundo, impactante, perturbador e incapacitante, também há grandes áreas de sobreposição entre estes dois tipos de trauma. Ambos representam uma fratura do eu e da sua relação com o mundo, a fragmentação do self, que é a essência de qualquer trauma. Portanto, uma perda de ligação connosco, com a família e com o mundo que nos rodeia. Essa perda é difícil de reconhecer porque se dá lentamente ao longo do tempo, adaptamos-nos a estas mudanças subtis, às vezes sem reparar nelas. Quando a ligação perdida é interiorizada, ela mola a visão que temos da realidade. Passamos a acreditar no mundo que vemos através da sua lente estilhaçada. Portanto, a maneira como nos vemos a nós próprios, ao mundo, aos outros, bem como o comportamento que temos em resposta e os aspectos menos funcionais são a parte do resultado do trauma. Para muitos, pode também ser desconcertante considerar que, por felizes e ajustados que pensemos ser e por mais feliz que a nossa infância aparentemente tenha sido, que talvez nos encontremos em algum ponto do espectro do trauma, mesmo que longe do polo mais evidente. A pergunta é: com quem falaste quando te sentiste mal em criança? A verdade dos factos é, quando a dor está lá e não há ninguém com quem a partilhar, a criança tem recursos muito limitados para lidar com isso. E por isso é daí a desconexão, não é, de si mesma para sentir menos dor. É uma autopreservação automática através do autoanestesiamento. Ao desconectar-se de si mesma, a criança perdeu-se de si mesma, do seu verdadeiro self, que representa a sua autenticidade. Em suma, para o trauma acontecer, não é preciso acontecer a Terceira Guerra Mundial, ou racismo, ou qualquer tipo de genocídio, violência, privações de guerra, abusos. São só necessários pais que estavam alienados dos seus sentimentos instintivos e, por isso, alienados da criança que está desesperada por uma relação. As crianças não ficam traumatizadas porque foram magoadas, as crianças ficam traumatizadas porque estão sozinhas na sua dor. Gabor Mate, A Sabedoria do Trauma. Importa ainda referir que, na maior parte dos casos, o trauma é transgeracional, ou seja, ele começou muito antes de nós e da nossa existência física. A cadeia de transmissão vai de pais para filhos e estende-se do passado ao futuro. Passamos à descendência aquilo que não resolvemos em nós. O lar torna-se um lugar onde, sem querer, recriamos cenários reminiscentes do que nos feriu quando éramos pequenos. A culpa torna-se um conceito, por isso, sem sentido, a partir do momento em que se percebe como o sofrimento no sistema familiar ou até numa comunidade tem raízes há gerações atrás. Reconhecer isto elimina rapidamente qualquer predisposição para olhar para os pais como vilões. Por muito atrás que olhemos na cadeia de consequências, sejam bisavós, antepassados, Adão e Eva, a primeira célula, o dedo acusador é incapaz de encontrar um alvo fixo. Por isso, mais do que culpabilizar, o fundamental é olhar o trauma como uma dinâmica interna que confere-nos uma necessidade desesperada de controle. Se tratarmos o trauma como um acontecimento externo, através do culpado e do evento, alimentamos a vibração de vítima. Mesmo que de um ponto de vista factual, social, ético, jurídico até, sejamos efetivamente vítimas de um acontecimento que nos gerou trauma, como é o caso, por exemplo, do abuso sexual, há um momento em que precisamos largar este lugar que nos mantém reféns do trauma e despertar o sentido de: se o trauma agora é uma dinâmica interna, eu sou o único responsável por resolvê-lo. É fundamental, por isso, largar a identificação ao trauma que gera a atitude de desafio, cinismo ou pena de si mesmo
e focar a oportunidade de cura, já que, por definição, o trauma constitui uma distorção e limitação de quem nascemos para ser. Enfrentá-lo diretamente sem negação nem identificação excessiva torna-se uma passagem para a saúde e para o equilíbrio. E não necessariamente a cura passa por anos de terapia. Podemos ganhar acesso à libertação mesmo por meio de uma autoavaliação e um conjunto de medidas de autoliderança, uma disponibilidade para questionar muitas das narrativas absolutas a que nos agarramos e que acreditamos ser a realidade inquestionável das nossas vidas. Por outro lado, o dilema do trauma, não é? O que acontece se as nossas necessidades de apego forem postas em perigo pela nossa autenticidade quando somos crianças? Este é o choque trágico entre duas necessidades essenciais, apego e autenticidade. O apego ou vinculação é o impulso para a proximidade com outras pessoas, no sentido físico e emocional. O seu objetivo primário é facilitar que prestemos cuidados ou que alguém cuide de nós. A necessidade de apego é obrigatória, em especial para o bebê humano, que quando nasce é um dos animais mais imaturos, dependentes e indefesos e que permanece nesta fase por um período que é de longe o maior em comparação com outras espécies. Tudo o que o bebê faz, chorar, fazer gracinhas, etc., é um comportamento incorporado de origem desenhado pela natureza para manter a atenção e a dedicação dos cuidadores. Mas a necessidade de apego continua a motivar-nos pela vida adulta e por isso as vinculações insatisfatórias podem mesmo lançar o caos na fisiologia adulta. As nossas primeiras relações de vinculação constituem um molde segundo o qual iremos moldar também as nossas relações importantes, muito depois de termos deixado para trás a fase da sobrevivência e da infância, nomeadamente as relações amorosas, que por definição são as mais semelhantes às relações com os nossos pais. Por outro lado, temos a outra necessidade primordial e nuclear, que é a autenticidade. A qualidade de ser verdadeiro consigo mesmo, a capacidade para moldar a própria vida a partir de um profundo conhecimento desse eu. Tal como o apego é um impulso com raiz em instintos de sobrevivência. No seu aspecto mais concreto e pragmático, significa apenas isto: conhecer os instintos quando eles se manifestam e segui-los. Ser autêntico é ser verdadeiro, a um sentido de si mesmo que emerge da essência única e genuína de cada um. Ligar-se a esse GPS interior e mover-se orientado por ele num sentido saudável, inclui também cuidar dos outros, mantendo-se fiel a si mesmo, mas numa postura flexível à negociação quando os pontos de vista divergem. A autenticidade dicta que nós, e não expectativas impostas pelo exterior, sejamos os verdadeiros autores da nossa vida e a autoridade sobre ela. Mas para que a tensão trágica entre o apego e a autenticidade aconteça, basta não sermos vistos ou aceitos por aquilo que somos. E aí, das duas uma. Ou a criança chega à conclusão que as pessoas de quem está dependente são incompetentes, maliciosas ou inadequadas para a tarefa e que está sozinha neste mundo assustador, ou então que é ela que tem a culpa. Por dolorosa que esta última explicação seja, ela é de longe preferível em relação à primeira, que pinta um quadro muito mais ameaçador para a própria vida de uma criança ou de um jovem com poucos recursos emocionais numa fase inicial de vida. A primeira opção não é sequer uma opção. É melhor acreditar que a culpa é minha, sou uma pessoa má e banhar o meu ser de culpa e vergonha por ser insuficiente, pois isso permite acreditar que há uma hipótese. E se eu me esforçar muito e for boa pessoa, serei digna e suficiente para ser amada e cuidada. Ou seja, até a crença debilitante da falta de valor individual, uma característica que é quase universal entre todos nós, começa como mecanismo para lidar com a sensação de desamparo. Embora as duas necessidades sejam essenciais, têm por isso uma hierarquia. Na primeira fase de vida, o apego surge claramente em primeiro lugar. Por isso, quando elas entram em choque na vida de uma criança, o apego e a autenticidade, o desfecho está predeterminado. O imperativo de sobreviver sobrepõe-se a tudo. E essa sobrevivência depende da manutenção do apego sobre a autenticidade. Seja qual for o preço, por isso. Assumir que a culpa é nossa, porque estamos a ser insuficientes para que os cuidadores mantenham a vinculação, garantindo assim a nossa sobrevivência, torna-se mandatário. Eu esforço-me para ser algo que não sou, autenticamente, para garantir a vinculação através do amor. Além da fragmentação do self acontecer pelo anestesiamento, de forma a fazer face à dor do trauma, culpa e vergonha assumidas, ela também acontece desta necessidade fundamental de abrirmos mão de quem somos
e de como sentimos para garantir a vinculação pelo amor. E assim nos afastamos cada vez mais do nosso verdadeiro eu, de quem viemos ser, com o nosso valor, brilho e poder pessoal, até nos esquecermos de quem somos. Por muito tempo que passe desde a infância, nunca tiramos o equipamento de proteção e tendemos a levar este comportamento para as relações amorosas. A máscara ou persona do ego, criada para garantir o controle e apego, torna-se por isso a nossa pele. A maioria de nós pode precisar de uma crise de algum tipo antes de colocar em causa a questão e a veracidade e a solidez desta persona, a partir do qual agimos acreditando que este é o nosso verdadeiro eu, antes de nos ocorrer sequer que possa esconder algo mais verdadeiro sobre nós. Por isso o caminho para a cura não é só necessário, ele é fundamental e possível. E é sempre possível. Deixar para trás a culpa e a responsabilização, passar da autoacusação para a curiosidade e da vergonha e medo para a capacidade de responder e enfrentar. O princípio da repressão da autenticidade pode não ter sido uma escolha consciente, mas um instinto de sobrevivência inconsciente. Mas com consciência e compaixão, a autenticidade pode ser agora, na vida adulta, uma escolha. Quando a escassez de atenção, amor, valorização e importância leva ao desenvolvimento de uma programação de compensação. Vamos aqui perceber como é que isto funciona. É importante perceber que muitos dos traços de personalidade que passamos a considerar como eu e de que talvez até nos orgulhemos, carregam, na verdade, cicatrizes daquele ponto muito distante em que perdemos a ligação connosco. A persona trouxe-nos compensações pelos danos do trauma e são olhadas como normais e até por vezes como dignas de admiração, valorizada como pontos fortes que envolveram e isolaram o eu autêntico disfarçando-se dele. Estas características, os comportamentos que lhe são inerentes, são uma dependência de fuga, tal como uma sensação de euforia de um dependente logo após consumir, o alívio que alcançamos com as nossas pseudo-forças compensatórias não perdura. Ansiamos por mais e mais repetidamente. A maior parte das substâncias químicas libertadas do cérebro, quando temos momentos em que nos sentimos amados, valorizados ou aceitos, funcionam como se fossem opioides interiores ou endorfinas. E do mesmo modo que um opiáceo, como a heroína, não sacia, também a libertação de endorfinas resultante da valorização, aprovação, cumprimento ou sucesso não pode possivelmente resolver as dores da alma. Somos obrigados a continuar à procura dessas fontes exteriores de alívio passageiro e, quando a emoção passa, temos de ir outra vez em busca delas. A maioria de nós pode precisar de uma crise de algum tipo antes de colocar em causa a veracidade e a solidez deste autoconceito a partir do qual agimos, antes de nos ocorrer sequer que possa esconder algo mais verdadeiro sobre nós, uma vez mais. Eis alguns exemplos de tipos de feridas originadas pela escassez da infância versus traço de personalidade desenvolvido por compensação. Falta de atenção incondicional e desinteressada gera preocupação com atributos físicos ou psicológicos ou em realizações que captem a atenção. Falta de sentir-se digna para ser amado de forma consciente e incondicional desenvolve o crescer para ser simpático ou encantador além do que é natural. Falta de valorização ou reconhecimento por quem é desenvolve apetite desmensurado por estatuto e riqueza. Falta de sentir-se importante apenas pelo que é. Desenvolve uma procura, um sentido para ser importante, tornando-se um cuidador compulsivo. Por isso, o trauma está no cerne dos vícios. Drogas, álcool, nicotina, sexo, apostas, compras, comida, açúcar, pornografia, internet, jogo, trabalho, relações, nomeadamente o efeito de novidade da paixão, limpezas, acumulação de objetos, organização, tarefas, atividades, uma autoimagem, séries, redes sociais, etc. Vício é qualquer comportamento que uma pessoa deseja e no qual encontra alívio no curto prazo, mas sofre consequências negativas sendo incapaz de desistir. A primeira questão não deve ser o porquê do vício, mas o porquê da dor. Na nossa sociedade existem dois mitos sobre o vício. O mito perverso de que o vício é uma escolha, que as decisões que derivam dos vícios são, portanto, uma questão de capacidade individual e de autocontrole.
O outro mito é que se trata de uma doença herdada, um distúrbio biológico do cérebro. O vício está entre as respostas humanas ao trauma. Quando as pessoas estão a sofrer, querem escapar ao sofrimento. A sociedade não compreende o vício. Sem o vício, sentem-se incompletos, sentem um enorme vazio no interior. Então, o vício é para se complementarem e, de alguma forma, cobrir temporariamente o vazio. As pessoas são viciadas em algo. Estão tão desesperadas por fugir da realidade porque a realidade foi cruel com elas. Liberdade, emoção, motivação, prazer, autoestima momentânea são exemplos de sensações agradáveis que o vício proporciona momentaneamente. Se compreendermos que o vício não é o problema principal, mas sim uma resposta ao trauma, então torna-se óbvio que para curar o vício tem de se ir ao trauma. Isso significa ver a ferida que está a conduzir essa pessoa ao vício. Por trás dessa pessoa traumatizada há um indivíduo saudável que nunca encontrou expressão nesta vida porque nunca lhe foi dado um local de expressão, nunca lhe foram dadas as relações em que a sua autêntica humanidade poderia ser expressada. Bom, então, porquê manter um coletivo dentro do espectro do trauma é conveniente de um ponto de vista político? Na busca desesperada pela ativação do circuito neurológico do prazer, o coletivo consome em larga escala, estimulando por isso a economia global. Aquilo que o sistema vende como felicidade é efetivamente prazer. Uma distinção fisiológica, filosófica e económica que faz toda a diferença entre o lucro e o prejuízo. O prazer é isto sabe bem, eu quero mais. Já a felicidade é isto sabe bem, estou contente, estou completo e satisfeito. Isto encaixa perfeitamente no meu entendimento das dependências e da química do cérebro. Embora de alguma forma semelhantes, prazer e felicidade são alimentados por combustíveis neuroquímicos diferentes. O prazer usa a dopamina e opioides, que funcionam ambos por picos momentâneos, ao passo que o contentamento assenta no aparelho da serotonina, mais estável e de libertação prolongada. É muito difícil ficar dependente de substâncias ou comportamento serotoninérgicos. No entanto, todas as dependências tomam conta dos sistemas cerebrais de dopamina, incentivo motivação, ou opioide, prazer-recompensa. Na ausência de felicidade, o prazer, e em especial quando é procurado como gratificação instantânea, pode ser viciante, logo lucrativo. Este assaltamento para induzir dependências em massa enfraquece o livre-arbítrio de uma forma direta e quer dizer em termos neuroquímicos. De forma intencional, é abafado o poder do córtex pré-frontal para controlar as vontades, enquanto é excitada a capacidade dos circuitos emocionais inferiores para subverter o pensamento racional. É um exemplo aterrador de como o materialismo descontrolado do mercado livre tomou de assalto a ciência da neurofisiologia para desregular o cérebro da mesma maneira que desregula os mercados financeiros. A neurociência, que originalmente visava desvendar os mistérios da consciência e do cérebro, tornou-se mais focada à causa do lucro, surgindo assim o neuromarketing, uma invasão estratégica da consciência humana conscientemente dirigida para a hiperativação e agitação constante das funções de dopamina, endorfina do cérebro. Onde o trauma seja evidente ou subtil, está na origem. Resumindo, neste vídeo falámos de definição do trauma como lesão psíquica e emocional derivada de um evento ou da insatisfação de alguma necessidade de vinculação e afeto enquanto crianças. Falámos que todos nós estamos dentro do espectro do trauma, desde trauma muito evidente ao trauma subtil, portanto há aqui um largo espectro. Coletivamente somos uma humanidade traumatizada. Falámos que a fragmentação do self como principal característica do trauma é, por isso, então, uma desconexão do verdadeiro eu, da autenticidade, do GPS interior, quer seja por autopreservação à dor do trauma, desligamento, repressão emocional ou por garantir amor e apego. Falámos também que todos carregamos a culpa e a vergonha provenientes de traumas subtis, portanto, aquilo que nos faltou, de uma responsabilização que nos autodirigimos e que está na origem da crença universal de que sou insuficiente para ser amado, considerado, visto, respeitado, cuidado.
Falámos também que mais do que olhar para fora e identificarmos os culpados, no caso dos nossos pais, o trauma transgeracional desconstrói essa ideia e por isso é fundamental reconhecer, enfrentar e curar o trauma, largando assim comportamentos disfuncionais, largando também o lugar da vítima, provenientes também de comportamentos provenientes de narrativas e crenças limitadoras, mecanismos de compensação, de vazios emocionais, e assim voltar a colocar o verdadeiro self ao serviço do brilho, do valor, do poder pessoal. E fisiologicamente o corpo agradece, pois grande parte das doenças crónicas, se não todas, de acordo com alguns estudos feitos, têm origem em existências de trauma por curar. Este vídeo foi uma abordagem geral a conceitos gerais sobre o trauma. No próximo vídeo irei entrar mais profundamente no tema da perturbação de stress pós-traumática complexa e da experiência de negligência emocional na infância. Seguimos juntos neste grande círculo de cura. Até já!